Ministro, parte do Congresso Nacional, notadamente a bancada bolsonarista, critica o Supremo Tribunal Federal por julgar, de alguma forma, um tema relacionado a redes sociais, e isso está no meio, no pacote do que se chama de crise entre os poderes. Entre 2019 e 2022, o Supremo foi alvo constante do então presidente, de ministros, de apoiadores dele. Era muito clara essa tensão entre poderes vindo do executivo em direção ao judiciário. E nestes últimos anos, vimos lideranças do Congresso Nacional subirem bastante o tom contra o STF, por exemplo, no caso das emendas parlamentares. Como o senhor, na condição de decano da Corte, avalia neste momento essa relação entre os poderes, especificamente entre o Legislativo e o Judiciário? Veja, Léo, essa é uma temática que tem pontos muito específicos e que precisa ser examinado. A rigor, a gente está vivendo um momento que se inicia lá no governo Dilma com as chamadas emendas impositivas. O Congresso começa a vindicar as chamadas emendas impositivas. E, ao invés de aceitar a ideia das emendas que eram liberadas discricionariamente pelo governo, ele passa a dizer que os parlamentares teriam direito a um número X de emendas que deveriam ser compulsoriamente liberadas. Nesses anos todos foram alterados, eu acho que 4 vezes a Constituição nesse capítulo do orçamento. E foram surgindo também, vamos chamar, interpretações criativas, emenda PIX, surgiu também o próprio modelo que se chamou de orçamento secreto. E eu tenho a impressão de que nós não devemos demonizar as emendas parlamentares, nem a participação dos parlamentares na formulação do orçamento. Mas é preciso que isso seja algo equilibrado, que não comprometa a governabilidade e, sobretudo, que haja transparência, né, que haja rastreabilidade e que as emendas sejam aplicadas em objetos públicos. Isso tudo é elementar. Quer dizer, o crescimento das emendas também se deu de maneira muito significativa. Hoje são 50 bilhões de reais corrigidos pela receita líquida corrente. Portanto, esse pedaço da pizza que é corrigido, ele pode daqui a pouco invadir outros pedaços e desnaturar por completo a capacidade do governo de governar. Então, o Supremo, quando foi provocado, agiu no sentido da transparência, do controle desse contexto geral, reconhecendo a legitimidade das emendas parlamentares. Acho que precisa haver esse ajuste. Eu acho até que estamos atrasados no que concerne a uma lei de finanças públicas, que, de fato, desse racionalidade a esse processo. Acho que estamos vivendo, talvez, um momento decisivo no sentido de uma fuga para frente, uma reorganização desse sistema, que seja respeitoso para o Congresso, mas que seja também respeitoso para com o Executivo, no que concerne as suas atividades primaciais de governar. Então, aqui é possível que, se nós prosseguirmos nessa saga e nesse rumo e nessa toada, nós tenhamos, daqui a pouco, um esvaziamento do Poder Executivo sem que haja nada no lugar. Por isso, até, vocês sabem, eu já liderei e tenho me manifestado a favor de fazermos um experimento de um semipresidencialismo. Portanto, um parlamentarismo com o presidente da República. Podemos fazer
esse experimento. Mas aqui, os parlamentares elegeriam primeiro-ministro. E, claro, alocariam verbas nos projetos de políticas públicas normais, teriam, portanto, poder, mas com responsabilidade. No atual sistema, nós vemos, inclusive, os parlamentares dizendo, quando se discute a malversação das verbas PIX e coisas do tipo, a gente vê parlamentares dizendo, não, eu não tenho nada com isso, eu só transferi. Aí, não, tem a ver com isso. Né? E se o sistema não criar rastreabilidade, não criar a accountability, é muito ruim para todo o modelo. Então, eu acho que nós estamos tendo, claro, sempre tem um estresse, não é ideal, mas acho que nós estamos tendo uma chance rara de fazermos corrigendas sem traumas nessa temática. Nós não queremos, ninguém quer. Acho até pelos traumas, vocês falaram que iriam falar sobre Lava Jato, e certamente vamos falar, mas nós não queremos repetir isso. Nós não queremos que a polícia passe a definir os destinos da política. Mas, para isso, é preciso que essa transparência se dê de maneira bastante clara e que todos tenham a noção, porque o orçamento, como tal, é um documento público, marcado pela ideia de publicidade. E para fazer despesas, ou regular despesas, investimentos, no interesse geral, a apropriação do orçamento, o seu assenhoreamento por parte de determinados grupos, obviamente que é antirrepublicano, na verdade rasga a Constituição de ponta cabeça. A gente não precisa ir buscar nenhum fundamento no texto constitucional. Vai de Deus a Ulisses Guimarães. Do começo ao fim, a gente vai encontrar violações às regras básicas.